Que a educação cristã deve ensinar ciência e artes, isso ninguém tem dúvida. Mas a pergunta é, qual parte da ciência a educação cristã não deve ensinar? A lição de escola sabatina de hoje, estudo adicional, levanta uma questão muito importante, que são as duas razões do porquê a educação cristã não deveria ensinar esta parte da ciência. E essas duas partes são extremamente relevantes. Veja, a primeira parte é que a ciência não leva em consideração o fator sobrenatural, apenas o natural. Ou seja, a ciência só busca as respostas baseado nos fenômenos naturais. Porém, toda a base da ciência está fundamentada numa questão sobrenatural, a teoria do Big Bang. A segunda questão é que a ciência considera que as leis naturais elas se tornam estáveis, e isso não é bem assim. Em Romanos, capítulo 5, no verso 12, traz um pouquinho do contexto desses dois fenômenos. E lá diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja que esse texto de Romanos explica claramente o porquê a educação cristã não ensina essas duas questões da ciência, e as duas estão relacionadas com a origem. Baseado em Romanos, capítulo 5, verso 12, nós vemos que a origem do homem trouxe um problema. Ou seja, através de um homem entrou o pecado no mundo. E esse pecado não foi um fator natural, o comer o fruto. Na verdade, foi um fator sobrenatural, que era a desobediência. Veja que o fator sobrenatural afetou o natural. E a ciência apenas considera ou tenta explicar o natural com o natural. Uma outra contradição da ciência é que o fator sobrenatural é uma crença fundamental da ciência. Você pode estar se perguntando, mas como? Simples. A teoria do Big Bang, ou seja, uma explosão que gera vida, é ou não é um fator sobrenatural? Sendo assim, a nossa fé crê em um Deus criador, ou seja, um ser que criou toda a humanidade, todo este mundo, e isso é um fator sobrenatural que nós aceitamos. Porém, os cientistas dizem que a teoria do Big Bang não é sobrenatural, é apenas natural. É muita fé, porém na coisa errada. Um outro fator que o texto traz é que houve uma descontinuidade das leis naturais. Por exemplo, as leis diziam que haveria vida, porém a desobediência trouxe a morte. É que através de Jesus houve a libertação do homem da morte. Da mesma forma que o pecado entra por um homem, a salvação também vem por um homem. Esses fatores das origens podem alterar totalmente o nosso conceito sobre Deus e sobre como vemos o mundo. Por isso, devemos tomar muito cuidado com esses ensinos da ciência. Desta forma, o desafio para você hoje é você se basear na Bíblia Sagrada, ter um contato diário com Deus, buscar a este Deus, que é o Criador, é o mantenedor e é aquele que fala conosco, e que um dia irá morar para sempre com cada um de nós.